Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. Senhoras e senhores, chegou a hora de você ficar bem informado. Está no ar o Jornal Rádio News. Informações direto de Brasília. Previsão do tempo e tudo o que acontece em primeira mão. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Aconteceu. Você fica sabendo. Está no ar o Jornal Rádio News. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Está começando o Rádio News. Comigo, Aline Mota. Estou aqui para poder deixar você muito bem informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, as melhores notícias e informações do dia. E vamos então às notícias com o Rádio News. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. A cientista brasileira Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, teve seu trabalho sobre desenvolvimento de insumos biológicos e a busca por altos rendimentos no campo reconhecido internacionalmente nesta semana. A Fundação Norte-Americana World Food Prize, que premia anualmente quem contribui para o aprimoramento da qualidade e da disponibilidade de alimentos no mundo, reconheceu a trajetória de mais de 40 anos da pesquisadora dedicada ao desenvolvimento de tecnologias em microbiologia do solo, que aumentou o rendimento com menores custos e menos impactos ambientais. As principais contribuições foram o uso de biológicos para substituir os químicos, no caso, os fertilizantes químicos, a bactérias, fixação de nitrogênio, mesmo para altos rendimentos, mesmo em plantio direto, convencional, transgênico, não transgênico. Foram mais de 500 ensaios para validar em todas as situações. Não existe um conjunto de dados no mundo como que a gente conseguiu criar aqui para justificar que a soja não precisa de jeito nenhum de fertilizante nitrogenado. Somente em 2024, a tecnologia de inoculação na soja com bactérias fixadoras de nitrogênio economizou 25 bilhões de dólares ao dispensar o uso de adubos especiais e evitou a emissão na atmosfera de 230 milhões de toneladas de CO2 equivalentes no ano passado. Hoje, a técnica de inoculação é usada em 85% da área cultivada de soja no país. E esse é só um exemplo, porque Mariângela Hungria também coordena pesquisas sobre outras culturas, como feijão e trigo. Em relação ao milho, por exemplo, a equipe da pesquisadora foi responsável em 2021 pela redução de 25% na fertilização nitrogenada, diminuindo custos e impactos ambientais. O presidente do Comitê de Seleção dos Indicados ao Prêmio justificou a escolha da brasileira como resultado das pesquisas em fixação biológica que transformaram a sustentabilidade da agricultura na América do Sul. 3 brasileiros já receberam o Prêmio Mundial de Alimentação. Os agrônomos Edson Lobato e Alisson Paulinelli dividiram o prêmio com um colega norte-americano em 2006. Em 2011, o presidente Lula dividiu o prêmio com John Kufuor, de Gana, pela atuação no combate à fome enquanto chefes de governo. Mariângela Hungria disse que ainda não conseguiu acreditar no reconhecimento mundial do trabalho pautado na produção de alimentos de forma sustentável e na agricultura regenerativa. Nós precisamos ter comida, nós precisamos produzir comida. Essa combinação de conseguir produzir
do modo competitivo, com altos rendimentos, mantendo ou até recuperando a saúde do solo e a sustentabilidade, essa é a visão do futuro. E eu acho, que é uma visão muito feminina. A solenidade em homenagem à cientista brasileira será em 23 de outubro nos Estados Unidos. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. Quase 100% dos turistas brasileiros têm desejo de adotar práticas sustentáveis ao fazer turismo. É o que mostra o 10º relatório de viagens e sustentabilidade da plataforma Booking.com, divulgado este mês. O levantamento ouviu 1.000 viajantes aqui do país. 98% deles estão cada vez mais atentos ao impacto ambiental de suas escolhas ao viajar. Em 2016, apenas 56% dos turistas brasileiros buscavam adotar algum tipo de prática sustentável. Os dados revelam mudanças importantes no comportamento dessas pessoas ao longo dos últimos 9 anos, especialmente a adoção de práticas voltadas à redução de resíduos e ao uso consciente de energia. Entre as principais ações que os brasileiros pretendem incorporar nas próximas viagens, 57% dizem que evitarão o desperdício. Esse mesmo percentual pretende reduzir o impacto sobre a vida selvagem, enquanto 54% vão procurar consumir menos energia. Um exemplo da mudança de hábito em relação ao consumo elétrico é que em 2020, somente 34% dos viajantes brasileiros disseram que desligavam o ar-condicionado ou o aquecedor das acomodações quando não estavam presentes. Além de proteger o meio ambiente, as iniciativas contribuem para o fortalecimento de economias locais e valorizam as comunidades que recebem os visitantes. A pesquisa online, realizada em janeiro deste ano, ouviu 32 mil pessoas maiores de 18 anos em 34 países, incluindo 1.000 entrevistados no Brasil, que fizeram pelo menos uma viagem nos últimos 12 meses e planejam uma nova viagem em 2025. Os entrevistados precisavam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidos no processo de tomada de decisão da viagem. Rádio News, o seu jornal de credibilidade. O setor de serviços avançou 0,3% no país no mês de março. É o segundo resultado positivo seguido no ano, acumulando ganho de 1,2% no período de fevereiro e março. Assim, o setor de serviços está 0,5% abaixo do ponto mais alto da série em outubro do ano passado. E o volume total chega a quase 17% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro de 2020. Os números são da pesquisa mensal de serviços pelo IBGE. 3 das 5 atividades analisadas mostraram expansão, com destaque para o setor de transportes, com alta de 1,7%. Também avançaram os serviços profissionais, administrativos e complementares e os serviços prestados às famílias. Na comparação com março de 2024, o volume de serviços cresceu 1,9% no mesmo mês deste ano. O acumulado no primeiro trimestre de 2025 mostrou expansão de 2,4% na comparação com o igual período do ano passado. O acumulado nos últimos 12 meses avançou 3% em março. Rádio News. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou nesta semana sua primeira missão internacional desde o seu retorno à Casa Branca, com visita à Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar. A agência incluiu negociações para atrair investimento dos países do Golfo em empresas norte-americanas e tratativas para um possível cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas. Além da comitiva política, Trump está acompanhado por empresários dos Estados Unidos, incluindo Elon Musk, diretor da Doge e CEO da Tesla. Rádio News.
O comércio brasileiro teve um crescimento de 6% nas vendas em abril de 2025 em relação a março, segundo dados do Índice de Varejo Stone divulgados em 13 de maio. Na comparação com abril de 2024, o aumento foi de 4% dos 8 setores analisados. 7 registram desempenho positivo. O comércio digital se destacou com alta de 5,3%, enquanto o varejo físico cresceu 3%. Regionalmente, 19 estados apresentaram crescimento anual, com Acre liderando os resultados. Jornal é Notícia. A Comissão do Meio Ambiente, CMA, do Senado iniciou na última terça-feira, dia 13, a discussão do projeto de Lei 2159/2021, que propõe uma criação de uma lei geral do licenciamento ambiental no Brasil. O objetivo do projeto é definir normas gerais para o licenciamento de atividades que utilizem recursos naturais, possam poluir ou causar degradação ambiental. Um acordo entre os senadores Confúcio Moura e Jacques Wagner prevê a votação do texto da CMA no dia 20 de maio e, posteriormente, na Comissão de Agricultura CRA, em 21 de maio. As principais informações. Jornal é Notícia. Contas de serviço público como luz e água poderão ter suas datas de vencimento alteradas. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4371 de 2023, que propõe uma nova organização para o vencimento desses boletos. A ideia é que as datas não se concentrem no fim do mês, mas que sejam distribuídas entre a primeira e a segunda quinzena, sempre com pelo menos 2 dias de intervalo entre elas. Segundo o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, autor da proposta, a prática atual que concentra os vencimentos no final do mês acaba sobrecarregando o orçamento familiar. O relator da proposta, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, deu parecer favorável após ajustes no texto. Para ele, a mudança atende a uma demanda real da população, ao permitir mais flexibilidade para quem precisa organizar seus pagamentos. O projeto modifica a atual Lei de Concessões de Serviços Públicos, que já obriga as empresas a oferecerem no mínimo 6 opções de datas para a quitação das faturas. A novidade está na exigência de que essas datas sejam mais bem distribuídas ao longo do mês. A tramitação segue em caráter conclusivo e ainda vai passar pelas comissões de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Jornal é Notícia. Com a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023 e a sanção parcial do PLP 68 de 2024, que deu os primeiros contornos à reforma tributária, cresce a apreensão entre empresas quanto à compensação de créditos e à administração de conflitos fiscais. O PLP 108 de 2024, que complementa a regulamentação do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, ainda está sendo discutido no Congresso, o que adiciona camadas de incerteza para o setor privado. Diante do cenário indefinido, companhias têm procurado antecipar possíveis entraves legais. Escritórios especializados apontam um aumento da demanda por estratégias para encerrar ou evitar litígios antes da migração para o novo sistema. Em 2026, começam as alíquotas teste de IBS e CBS, e o modelo atual coexistirá com o novo até 2032. A mudança completa só está prevista para 2033. A indefinição sobre como os créditos acumulados de ICMS, PIS e COFINS serão compensados tem mobilizado empresas, especialmente exportadoras e indústrias. Ainda sem regulamentação clara, muitos negócios estão optando por usar ou até vender seus créditos com deságio, a fim de não perder valor no futuro. A transição também poderá aumentar os custos operacionais das empresas, independentemente do porte. Valores que, para as empresas maiores, poderão ter um impacto pequeno diluído no montante movimentado por elas, como explica o professor doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira. As multinacionais e as grandes empresas já estão fazendo isso tudo, já estão se preocupando com a reforma tributária que entrará aí, de fato, a partir de 2027. Então já estão se preocupando em parametrizar sistema, custo de produção, valor da mercadoria, questões de logística, que isso vai mudar muito, né? Eles vão ter que repensar toda a forma da sua operação. A criação de 2 novos tributos, o IBS e o CBS, com arrecadação compartilhada entre União, estados e municípios, pode gerar disputas entre os entes federativos. Há receio de interpretações divergentes em instâncias administrativas diferentes, o que pode multiplicar os processos. Para evitar isso, está prevista a criação de um comitê de harmonização, mas o funcionamento ainda é incerto. O
doutor em Direito, Caio Bartin, explica que as mudanças tributárias no Brasil vão além da reforma. Os tributos estão em constante movimento. É importante também um investimento na capacitação da equipe, principalmente da equipe que cuida diretamente da empresa com as questões fiscais, com as questões contábeis, com as questões tributárias, com a finalidade de entender o impacto dessas novas regras sobre a carga tributária da empresa e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisões que sejam estratégicas. Um outro ponto sensível são as alíquotas. Não está claro se serão fixas, variáveis, por ente federado ou híbridas. Cada modelo tem potenciais desdobramentos, tanto políticos quanto operacionais. Jornal é Notícia. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, anunciou que o governo brasileiro vai desenvolver uma política nacional de cabos submarinos para ampliar a infraestrutura digital no país. A proposta abrirá a possibilidade para a criação de incentivos para que novas rotas de cabos sejam instalados em locais que estão fora do mapa da conectividade submarina, principalmente nas regiões norte e sul do país, que atualmente não contam com nenhum ponto de ancoragem. O ministro reforça a importância da conectividade nas áreas mais afastadas do país. O Brasil precisa de políticas públicas que chegam aonde as pessoas vivem, com respeito a cada território, a cada região e soluções pragmáticas e sensíveis para um país tão diverso e plural como o nosso. A nossa missão é conectar as comunidades isoladas, expandir infovias e permitir que a saúde, a educação, pesquisa e cidadania avance pelo leito dos rios, com fibra ótica, acessos de satélite e presença efetiva do governo do presidente Lula naquela região. A expectativa é de que a medida possa transformar a infraestrutura digital do Brasil, aumentando a capacidade, velocidade e a segurança da internet e garantir maior equilíbrio regional no acesso às redes internacionais de dados. Para ouvir a sociedade e o setor de telecomunicações, o Ministério das Comunicações lançou uma tomada de subsídios na plataforma Participa Mais Brasil, do governo federal. A previsão é que a Política Nacional de Cabos Submarinos seja lançada oficialmente até o fim do ano, após a análise das contribuições. Jornal é Notícia. O repasse de R$ 453 mil para o estado do Amapá para ações emergenciais de resposta à infestação da praga vassoura de bruxa em plantações de mandioca. Os recursos serão utilizados na compra de kits de alimentação para famílias afetadas em áreas rurais dos municípios Tartarugalzinho e Calçoene. A medida foi motivada pela situação de emergência declarada em razão da perda de lavouras de mandioca, cultura essencial para a segurança alimentar e geração de renda na região. Na última sexta-feira, havia sido autorizado o repasse de R$ 1.407.000 para auxílio dos municípios de Oiapoque, Amapá, Pracuúba e Pedra Branca do Amapari. Valdez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, explica como os recursos podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Para saber mais sobre ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Jornal é Notícia. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia.
Chegando para você mais dicas financeiras através das ondas do rádio, com mais perguntas. Como juntar 20 mil reais em um ano? Será que dá, gente? Vamos tentar, né? Por exemplo, no caso que queremos juntar 20 mil reais em um ano, uma forma de iniciar esse desafio é começar com 10 reais na primeira semana. Todo dia vai lá e guarda 10 reais. E aumentar 15 reais a cada semana subsequente. Assim, na segunda semana, você pouparia 35, na terceira semana 75 e assim por diante. No final das 52 semanas, você teria poupado um total de 20.410 reais. De 10 em 10, você vai poupando e quando vê, tá lá com o cofrinho cheio. Pensa nisso, hein? Se organiza para isso. Beijo, gente, e até amanhã. Dicas de economia. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou,
em tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Pressão da esquerda ajudou a manter descontos que levaram à fraude no INSS. Parlamentares sugerem período maior para avaliação de descontos por entidades. A medida foi aprovada em 2019. O esquema de descontos indevidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS foi viabilizado a partir de aprovação de mudanças na legislação feitas pelo Congresso. A principal alteração foi feita em 2019 a partir de mudanças em uma medida provisória do governo de Jair Bolsonaro do PL. O objetivo da MP 871/2019 era estabelecer novas regras para identificar irregularidades e evitar fraudes em benefícios. Conexão News. Débora dos Santos, do Perdeu Mané, recorre condenação no STF. Cabeleireira pede manutenção da prisão domiciliar, diminuição da pena e restituição de bens apreendidos. A defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, mulher que escreveu com batom Perdeu Mané na estátua do Supremo Tribunal Federal, os advogados pedem que Débora siga em prisão domiciliar durante todo o cumprimento de pena e argumentam que ela é mãe de 2 filhos. Além disso, a defesa pediu que o Supremo reavalie a pena imposta, já que Débora teria confessado o crime. De acordo com o Código Penal, a confissão pode contribuir para diminuir o tempo de pena. Para os advogados, isso não foi considerado pelos ministros. Conexão News. Polícia identifica ligação entre dirigentes e crime organizado. A quebra de sigilo bancário comprovou relação com integrantes do PCC. A investigação do caso envolvendo Vaidbet e Corinthians rastreou o caminho dos recursos do contrato e descobriu uma ligação de dirigentes do clube e o crime organizado. Com a quebra dos sigilos bancários, a Delegacia de Repreensão à Lavagem de Dinheiro revelou contas nas quais circulam 1,4 milhão de reais que foram pagos em comissão pelo patrocínio. Esse dinheiro chegou a uma conta denunciada ao Ministério Público pelo empresário Antônio Vinícius Lopes, delator do PCC, morto em 8 de novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Conexão News. Aqui tem informação. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Após queda de 0,13% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 128,51 em diferentes regiões do interior do Paraná. No litoral do estado, o movimento no preço do produto também foi de redução. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos caiu 0,36% e a mercadoria é negociada a R$ 132,94. Em relação ao trigo no Paraná, houve salto de 1,61%.
41% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.576,40. No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço caiu 0,46% e a mercadoria é negociada a R$ 1.424,57 por tonelada. Os valores são do CEPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. O Ministério das Comunicações firmou um acordo com o governo chinês para modernizar os serviços postais no Brasil. A parceria prevê intercâmbio de tecnologias, trocas de experiências e ações para tornar os serviços dos Correios mais eficientes, inclusivos e acessíveis, principalmente para aqueles que vivem em áreas remotas. Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esta parceria poderá garantir que o cidadão receba um serviço mais ágil, confiável e moderno. A gente teve várias reuniões com os ministros do governo chinês, onde foi discutido vários temas de interesse do Brasil e da China na ordem de investimentos. E um dos temas nosso foi a questão de novas tecnologias para o Brasil. E a gente também teve a oportunidade de assinar com a autoridade postal do governo chinês um acordo de cooperação justamente para inovar, para melhorar a regulamentação do setor postal no Brasil, que vai beneficiar tanto os Correios quanto as empresas de logística, justamente para modernizar a regulamentação do setor. O acordo também incentiva o fortalecimento das operações comerciais entre os operadores postais de Brasil e China, promovendo o compartilhamento de experiências em logística, atendimento e inovação. A ideia é ampliar o escopo dos serviços, impulsionar a eficiência e atender melhor as demandas dos cidadãos brasileiros e chineses. A parceria foi firmada durante viagem do presidente Lula à China, que marca a articulação diplomática do governo federal por equilíbrio comercial e defesa do multilateralismo. Para mais informações, acesse gov.br/Emicom. Com a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023 e a sanção parcial do PLP 68 de 2024, que deu os primeiros contornos à reforma tributária, cresce a apreensão entre empresas quanto à compensação de créditos e à administração de conflitos fiscais. O PLP 108 de 2024, que complementa a regulamentação do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, ainda está sendo discutido no Congresso, o que adiciona camadas de incerteza para o setor privado. Diante do cenário indefinido, companhias têm procurado antecipar possíveis entraves legais. Escritórios especializados apontam um aumento da demanda por estratégias para encerrar ou evitar litígios antes da migração para o novo sistema. Em 2026, começam as alíquotas teste de IBS e CBS, e o modelo atual coexistirá com o novo até 2032. A mudança completa só está prevista para 2033. A indefinição sobre como os créditos acumulados de ICMS, PIS e COFINS serão compensados tem mobilizado empresas, especialmente exportadoras e indústrias. Ainda sem regulamentação clara, muitos negócios estão optando por usar ou até vender seus créditos com deságio, a fim de não perder valor no futuro. A transição também poderá aumentar os custos operacionais das empresas, independentemente do porte. Valores que, para as empresas maiores, poderão ter um impacto pequeno diluído no montante movimentado por elas, como explica o professor doutor em Direito Tributário, André Félix Ricota de Oliveira. As multinacionais e as grandes empresas já estão fazendo estudo, já estão se preocupando com a reforma tributária que entrará e, de fato, a partir de 2027. Então já estão se preocupando em parametrizar sistema, custo de produção, valor da mercadoria, questões de logística, isso vai mudar muito, né? Eles vão ter que repensar toda a forma da sua operação. A criação de dois novos tributos, o IBS e o CBS, com arrecadação compartilhada entre União, estados e municípios, pode gerar disputas entre os entes federativos. Há receio de interpretações divergentes em instâncias administrativas diferentes, o que pode multiplicar os processos. Para evitar isso, está prevista a criação de um comitê de harmonização, mas o funcionamento ainda é incerto. O doutor em Direito, Caio Bartini, explica que as mudanças tributárias no Brasil vão além da reforma. Os tributos estão em constante movimento.
é importante também um investimento na capacitação da equipe, principalmente da equipe que cuida diretamente da empresa com as questões fiscais, com as questões contábeis, com as questões tributárias, com a finalidade de entender o impacto dessas novas regras sobre a carga tributária da empresa e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisões que sejam estratégicas. Um outro ponto sensível são as alíquotas. Não está claro se serão fixas, variáveis, por ente federado ou híbridas. Cada modelo tem potenciais desdobramentos, tanto políticos quanto operacionais. Reportagem Nível. A proposta não é nova, tramita desde 2022 no Congresso Nacional e voltou à pauta este mês. A PEC 12 de 2022 propõe o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e está em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou uma nova versão do parecer, encurtando o período de transição. O fim da reeleição para os cargos de governador e presidente entraria em vigor em 2030 e não mais em 2034, como estipulado anteriormente. Para o professor e doutor em Direito Constitucional pela USP, Antônio Carlos de Freitas Júnior, trata-se de uma proposta importante para o país, já que vai ajudar a mitigar uma degeneração do processo político. A reeleição ela foi criada com propósito, porém acabou que você tem um uso do poder político do candidato que já ocupa de maneira natural e não abusiva, a ser coibido pela legislação eleitoral, que por si só é um desequilíbrio do jogo eleitoral. Então eu acho que isso melhora o equilíbrio e permite que você tenha disputas mais inesperadas. Segundo a proposta, governantes do Executivo, deputados e vereadores, passariam a cumprir 5 anos de mandato. Já os senadores teriam mandatos estendidos para 10 anos. A proposta ainda estabelece a unificação das eleições no Brasil a partir de 2034, permitindo que todos os cargos eletivos sejam definidos em um único pleito. Atualmente, os brasileiros votam a cada 2 anos. Para o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, a mudança exigirá da classe política uma reorganização, já que o processo de sucessão não será tão natural quanto é hoje o processo de reeleição. Assim, os agrupamentos políticos vão ter que se organizar em torno de sucessores. Você tem hoje os dois polos políticos, o polo PT, esquerda, o polo PL, direita, muito associado às personalidades de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Messias Bolsonaro. Quando você impedir a reeleição, os mecanismos intrapartidários, os mecanismos políticos vão ter que necessariamente voltar os olhos para sempre a criação de sucessores que não sejam a própria pessoa. Isso talvez seja interessante no processo de renovação e do princípio republicano de alternância do poder. A proposta, se aprovada pela CCJ, ainda precisará passar por votação em 2 turnos no plenário do Senado e em seguida será enviada à Câmara dos Deputados para análise. Reportagem No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Companhias aéreas podem proibir animais de suporte emocional na cabine. É o que decidiu a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Para a Corte, não há uma legislação específica sobre o assunto e as regras que devem prevalecer são as das aéreas. Um animal chamado de suporte emocional é aquele que oferece conforto e apoio a pessoas com deficiência ou transtornos mentais, como ansiedade, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. Segundo a decisão, na falta de uma lei específica, as companhias podem recusar o embarque de animais que não estejam de acordo com os padrões especificados pelas empresas, como peso e altura. No julgamento, a ministra Maria Isabel Galotti afirmou que não é possível comparar o transporte de cães de suporte emocional e de cães-guia. Para a magistrada, a admissão de animais fora dos padrões estabelecidos pelas companhias aéreas coloca em risco a segurança do voo e dos outros passageiros. A ministra destacou ainda que os cães-guia passam por um longo e rigoroso treinamento para dar suporte a pessoas com deficiência visual. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Moradores de 15 capitais brasileiras, entre 17 monitoradas em pesquisa mensal feita pelo DIEESE, pagaram mais caro pela cesta básica de alimentos no mês passado. Porto Alegre foi a capital que registrou a maior alta entre março e abril, 5,4%. Na sequência, aparecem Recife e Vitória, com altas na casa dos 4%, e São Paulo, com alta de 3,2%. Já as principais quedas foram registradas em Brasília e Salvador, com recuos de 0,9% e 0,2%, respectivamente. Em abril, café em pó e batata aumentaram em todas as capitais pesquisadas. Tomate, pão francês e carne bovina também registraram alta na maioria das capitais. Por outro lado, o arroz agulhinha diminuiu em todas as 17 cidades pesquisadas e o preço do óleo de soja recuou em 14 delas. Falando em valores, a cesta mais cara no quarto mês do ano foi registrada na capital paulista, R$ 909,25. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou em média R$ 858,20 no mês passado. No Rio de Janeiro, em Porto Alegre e em Campo Grande, o conjunto básico de alimentos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata em abril foi a de Aracaju, R$ 579,93. Aliás, foi a única das capitais pesquisadas onde a cesta ficou abaixo dos R$ 600. Ainda de acordo com o DIEESE, desde o começo do ano, o brasileiro tem gastado mais para comprar a cesta básica. Considerando o período entre janeiro e abril, o custo da cesta aumentou em todas as cidades pesquisadas, com taxas que oscilaram entre 4,4% em Brasília e 10,9% em Recife. Da Rádio 2, Milena Abreu. Novo grupo de trabalhadores e servidores públicos tem direito ao PIS/PASEP a partir desta quinta-feira, 15 de maio. O pagamento do abono este ano, que tem como ano base 2023, começou a ser feito em fevereiro. Já tiveram acesso ao benefício os trabalhadores e servidores nascidos entre janeiro e abril. A partir desta quinta, 15 de maio, PIS e PASEP ficam liberados também para os nascidos em maio e em junho. São cerca de 25.800.000 pessoas. Os depósitos totalizam 30 bilhões e 700 milhões de reais. Os beneficiários recebem entre R$ 127 e R$ 1.518, dependendo do tempo trabalhado em 2023. O cronograma de liberações abrangendo os demais trabalhadores vai até agosto. Todos os beneficiários poderão sacar o dinheiro até 29 de dezembro. Lembrando que para ter direito ao PIS/PASEP é preciso cumprir alguns critérios, como ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base, que é 2023, com renda média de até 2 salários mínimos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Faltam 15 dias para o fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Contribuintes têm até às 11h59 da noite do dia 30 de maio para acertar as contas com o leão. Este ano, segundo informações da Receita Federal, 46.200.000 pessoas devem entregar o documento. Quem não enviar dentro do prazo terá de pagar multa de no mínimo R$ 165,74. Mas a penalidade pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Além disso, o contribuinte que não entrega a declaração fica com restrição no CPF, o que pode impedir, por exemplo, a contratação de financiamentos e até mesmo a saída do país. Todo cidadão que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado, ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil, está obrigado a prestar contas ao leão. Algumas outras situações também obrigam a declaração e elas podem ser consultadas no site da Receita, que é o gov.br/Receita Federal. Quem não é obrigado a declarar pode enviar as informações espontaneamente ao fisco. Há casos em que, mesmo não sendo obrigado a declarar, o contribuinte tem imposto a restituir.
Da Rádio 2, Milena Abreu. A inteligência artificial é uma realidade. Saber como usá-la é o desafio que se impõe agora a milhares de profissionais. Na área da advocacia, por exemplo, entender como usá-la pode fazer toda a diferença na carreira. Para apoiar os profissionais de direito, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, preparou uma oficina para mostrar na prática como as ferramentas de inteligência artificial podem ajudar na rotina de advogados e advogadas. Batizada de Inteligência Artificial, Prática para o Direito, a oficina vai rodar o estado de São Paulo e na próxima quarta-feira, 21 de maio, estará em São José dos Campos. A iniciativa é uma continuidade do trabalho iniciado em 2024, quando mais de 40 mil profissionais participaram de um curso introdutório sobre inteligência artificial, como detalha o presidente da Ordem Paulista, Leonardo Sica. Até o final de 2026, nós vamos levar a oficina para todas as regiões administrativas de São Paulo, com conteúdo 100% voltado para a prática e para profissionais que querem transformar a sua rotina jurídica com o apoio da tecnologia. Sica garante que o uso da tecnologia não representa risco ao profissional de direito e é preciso tê-la como aliada. A advocacia não vai sumir, é claro, mas certas funções da advocacia atual vão sumir, né? Nesse sentido, a gente precisa buscar novas funções e entender as funções em que nós, humanos, somos melhores. Empatia, atendimento, compreensão, argumentação lógica, prudência, tomada de decisão. A consciência da aplicação ao direito vai ficar nas nossas mãos. A pesquisa, a escrita, a ação repetitiva vai ficar com os robôs. A beleza, desse processo da inteligência artificial, a gente precisa enxergar isso, é que esse processo pode tornar os advogados mais humanos. Porque vai nos forçar, e isso é importante perceber, a desenvolver melhor as habilidades mais humanas. Por exemplo, se antes de um escritório precisava de 10 advogados para fazer determinadas tarefas, no futuro talvez ele precise de 1 ou 2. De maneira que haverá um rearranjo no mercado de trabalho. Então nós vamos precisar repensar desde o ensino da profissão, e aí a OAB entra, para oferecer qualificação profissional àqueles profissionais que, como eu, já estão no mercado e precisam se atualizar. Voltada a advogados, promotores, defensores públicos, juízes, procuradores, professores e estudantes de direito, a oficina tem carga horária de 6 horas. É uma formação voltada para todos os profissionais que atuam no meio jurídico, para que eles entendam como a inteligência artificial está mudando a nossa prática e como isso pode ser usado em seu favor. Nós vamos levar especialistas renomados em direito e tecnologia, que vão aprofundar alguns conhecimentos iniciais sobre IA generativa, como uso estratégico eficiente, resumo e análise de documentos jurídicos, otimização de pesquisa e identificação de precedentes e análise de jurisprudência. É um conteúdo atualizado e também focado em casos reais, para que os profissionais percebam a prática direcionada ao seu dia a dia. Além do conteúdo técnico, a oficina também abordará os limites éticos e legais do uso da inteligência artificial no direito. Leonardo Sica faz um convite aos profissionais de São José dos Campos e região. Eu convido toda a advocacia de São José dos Campos, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e região para participar da oficina de inteligência artificial na prática para o direito. Participe, aprofunde seus conhecimentos sobre inteligência artificial no direito e se destaque na profissão. As inscrições para a oficina, que acontece no próximo dia 21 de maio, custam R$ 60 e já estão abertas no site oabsp.org.br. Advogadas e advogados inscritos na Ordem Paulista podem utilizar o crédito do programa Anuidade de Volta para participar. A sede da OAB São José dos Campos fica na rua Engenheiro João Fonseca, número 108, na Vila Adiana. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h48, 7h48. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos juntos hoje, dia 16 de maio, ano de 2025. As notícias da Tribuna do Norte na manhã desta sexta-feira em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. SEST Senato oferece curso para motofretistas para ampliar ações por um trânsito seguro. Como parte das ações do Maio Amarelo 2025, o SEST Senat em Natal promove, a partir do dia 7 de junho, curso gratuito para motofretistas.
em parceria com o Ministério Público do RN. A iniciativa faz parte de um conjunto de atividades voltadas à conscientização e à redução dos acidentes de trânsito no Rio Grande do Norte. Estado que registrou mais de 9 mil ocorrências viárias entre agosto de 2023 e março do ano passado. Desse número, 7.390 envolveram motocicletas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. O curso é gratuito para todos os motofrentistas, regularizados inclusive e associados. Para os demais que queiram entrar no mercado de trabalho e se regularizar, será cobrada uma taxa no valor de R$ 300 para 4 dias de curso. A Resolução 410/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que após a conclusão do curso especializado inicial, é necessário um curso de atualização a cada 5 anos. Este curso garante que o motofretista mantenha suas habilidades e conhecimento atualizados sobre as leis de trânsito e as melhores práticas de condução para o transporte de cargas. O curso para motofretistas tem início no dia 7 de junho, serão em 4 sábados seguidos, sempre das 9 da manhã às 11 horas. Inscrições através do site. Anote aí, www.sestsenat.com.br/Natal. Preço da gasolina sobe 10 centavos na refinaria do Rio Grande do Norte. Diesel também aumenta. Como ocorre frequentemente às quintas-feiras, a Brava Energia atualizou a tabela de preços dos combustíveis comercializados com as distribuidoras na refinaria Potiguara Clara Camarão, em Guamaré. A empresa reajustou ontem os valores do litro da gasolina e do óleo diesel. O Procon está de olho nessas alterações de aumento e o preço da gasolina A subiu 10 centavos. O valor saiu de 2,917 para 3,017. Com a alteração, o custo segue maior do que o praticado pela Petrobras. No terminal da estatal em Cabedelo, na Paraíba, o litro da gasolina sai por R$ 2,909. Já o diesel A S500 saiu de R$ 3.286 para R$ 3.361 na refinaria Potiguar, o que representa um aumento de 8 centavos no preço. O mesmo combustível comercializado no terminal paraibano da Petrobras está custando R$ 3,76. Rogério Marinho aciona Ministério Público para ampliar investigação sobre fraudes dos descontos no INSS. O senador Rogério Marinho, do PL no Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, acionou o Ministério Público Federal na quarta-feira, dia 14, para que sejam incluídas pelo menos outras 8 associações na ação civil que apura descontos sindicais não autorizados em benefícios previdenciários. Atualmente, a Advocacia Geral da União processa apenas 12 entidades, mas relatório da Controladoria Geral da União indica que o esquema investigado é mais amplo e já desviou cerca de 1,5 bilhão de reais por ano de aposentados, sobretudo rurais. Diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Semana S valoriza ações do SESC e do SENAC com mais de 100 atividades gratuitas. Até o dia 17 de maio, programação gratuita reúne inovação, cultura, educação e bem-estar em 9 municípios potiguares. Encerrando com o Dia S, que concentrará ações e grandes shows gratuitos para a Arena das Dunas em Natal. Seguem abertas as inscrições gratuitas para a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo provida em 9 estados e também aqui incluindo o Rio Grande do Norte. Os interessados podem garantir sua vaga pelo site da FEComércio, que é o fecomérciorn.com.br, assegurando acesso a toda a programação que acontece até o dia 17 de maio em diversos pontos de Natal, Mossoró, Açu, Caicó, Currais Novos, Macaíba, Nova Cruz,
São Paulo do Potengi e Santa Cruz. As mais diversas áreas estão contempladas na programação: inovação, tecnologia, empregabilidade, qualificação profissional, gastronomia, moda, sustentabilidade, educação, saúde e bem-estar, literatura, música, artes cênicas e cultura pop. Chuvas devem continuar no leste e agreste do Rio Grande do Norte até o fim de semana, prevê Imparne. As pancadas de chuva registradas nas primeiras horas de ontem devem persistir nos próximos dias, especialmente nas regiões do litoral leste e agreste do Rio Grande do Norte. A informação é da Unidade Instrumental de Meteorologia da Imparne, que destaca a atuação de instabilidades de origem oceânica típicas do período entre abril e agosto. Agora 7 horas e 55 minutos em Natal, 7h55. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. A previsão do tempo para o dia de hoje: sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. À tarde e noite, chuvosas. A mínima para hoje 24 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 85 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, sexta-feira, 16 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h21 e o pôr do sol será às 17h12. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h47 e a seguinte pré-mar será às 18 horas e 21 minutos. A única baixa-mar será às 12 horas e 5 minutos. Teremos 11 horas e 51 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 17 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo. Final de mais uma programação do nosso jornal. Amanhã não teremos jornal, mas segunda-feira estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã, sempre com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Mas a gente vai encerrar já trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal, porque vocês merecem. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro,
Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também, nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café da manhã hoje vai ficar por conta da Gi. Ela está lá em Lajes Pintadas. E o café dela é mingau de aveia. E oferecendo também para o meu amigo Marcos Brito. Mas Marcos Brito acaba de dizer: eu quero sim mingau de aveia, mas com prato fundo. Que é isso, rapaz? Você mata de vergonha, meu amigo Marcos Brito. Pratinho raça, pô, já resolve. Tem que dizer pra menina que é prato fundo, que isso? Mingauzinho de aveia para o meu amigo Marcos Brito. Eita, nós! Ô, Marcos Brito, maneira, rapaz. Fazer gostoso, viu? Mingauzinho de aveia é uma delícia. Essa turma não dispensa ninguém, né? Ô turma pra tirar o couro das pessoas. Sei não. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta sexta-feira, sempre possamos elevar os nossos pensamentos a Deus com fé determinada nele, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que você tenha, assim, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e nos encontraremos, se Deus quiser, na segunda-feira em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.